esse rancor. Quem gosta é o obsessor, se livrar da coisa crudenta, vivendo com bom humor. Cuide do sentimento, eleve o pensamento. Exu é quem recomenda. Olá, que bom ter você novamente aqui comigo nesse estudo do Livro dos Espíritos, aqui no canal Sob Nova Visão. Eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física, terapeuta holístico, e estou aqui fazendo a interpretação, dando uma nova visão para o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Não que realmente precise ser reinterpretado, não é isso. A questão é dar mais uma opção de entendimento, de compreensão, já que estamos no século XXI, e este livro é do século XIX. Nós já fizemos toda a avaliação do primeiro livro, né, dentro do Livro dos Espíritos. Ele separou em partes que ele chamou de livros. Então o primeiro livro, que era referente a Deus, né, Deus e a divindade, né, Deus, e aí o segundo é dos Espíritos. Nós vamos começar hoje, então. Nessa primeira parte, nesse livro, vai se tratar sobre a origem da natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espíritos, escala espírita, progressão dos espíritos, anjos e demônios, tá bom? Então nós vamos começar com a origem e natureza dos espíritos. Caso você tenha perdido os primeiros vídeos, né, você, à medida do possível, dá assistida lá, veja lá os comentários que estão sendo muito bons. Então, questão número 76. Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? Então aqui o espírito passa a ser uma individualidade, tá? Agora o conceito de espírito é a individualidade. Então não é o espírito geral, o espírito da mente, o espírito da inteligência, não é. É espírito como entidade individual, tá? Então que definição se pode dar dos espíritos? E o espírito responde: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Ou seja, né, ele está dando a divisão. É a contrapartida do material, é a contrapartida inteligente. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão de filhos de Deus? E o espírito responde: meu Deus, são sua obra absolutamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem, e não ele mesmo. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele chama de sua filha, né? Ou seu filho, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, uma vez que somos sua obra. 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Então essa pergunta parece um pouco com aquela que ele fez anteriormente, né? Com relação ao universo. E aí o espírito responde: se os espíritos não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são uma criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, e isto é incontestável. Mas saber quando e como nos criou, não o sabemos.
Pode dizer que não tivemos princípio, se entenderdes, como isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas, quando ele criou cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Questão 79. Kardec pergunta: visto que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? E aí o espírito responde: evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Essa pergunta é bastante interessante, né? O espírito responde: é permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Então ele está perguntando se existe uma relação semelhante a que a matéria, né? O filho descende do pai, que descende do avô, e vai, né, sendo uma transmissão de caracteres. Ele diz: Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Então o espírito não responde essa pergunta, né, dizendo com relação à origem do espírito. É exato dizer que os espíritos são imateriais? Novamente, é uma pergunta retórica. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. E aí vem a reflexão de Kardec. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por comparações sempre imperfeitas ou por um esforço de nossa imaginação. Vamos fazer um pequeno comentário aqui, breve, né, bastante breve, que Kardec, ele mesmo, né, o Denisard Rivail, mais tarde também vai escrever o livro dos médiuns. Então ele já vai estar trabalhando a questão da mediunidade. O que é a mediunidade? É uma extrapolação dos nossos próprios sentidos, né? Para ficar mais objetivo. Ou seja, a pessoa que enxerga através dos olhos, como nós, né, enxergamos, na sua vidência, ele vai ter uma capacidade de enxergar, não só com os olhos materiais, mas com a contrapartida
no perispírito, que ainda vai definir o que é o perispírito ainda, né? Onde se tem a parte que conecta o espírito ao corpo, na forma de olho, né? Na forma de receptor para a luz. Então, é com este instrumento que o homem vai estar enxergando, o homem não, o vidente, né? Vai estar enxergando o mundo paranormal. Uma das vidências, tá? E assim todos os outros sentidos do nosso corpo. Além do que, a gente sabe que nós temos uma relação de percepção com o mundo espiritual através dos nossos chakras. A gente tem 2 chakras localizados aqui atrás dos ombros, né? O esquerdo e o direito, né? O direito, ele é mais voltado à nossa mediunidade, à nossa capacidade de perceber os fluidos emanados por espíritos, enquanto que o esquerdo, ele é mais anímico, né? Ligado mais à nossa própria matéria, aos fluidos da nossa própria matéria. Bom, questão número 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se sua individualidade se tem um termo, se tem um termo, né, termina. Ou, num tempo dado, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e não retorna à massa de onde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo pode não ter fim. Então, o que eu entendo dessa pergunta, né? Kardec está perguntando se a vida do espírito é semelhante à vida do ser humano, né? Da vida da matéria, do corpo humano, né? Do corpo animal. Que depois de morrer a gente vai voltar à essência da natureza, os átomos, as moléculas vão se decompor, fazer parte novamente do mundo material, né? E o Espírito está dizendo, existem coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada e isso não é razão para que as rejeiteis. A criança não compreende de tudo que o seu pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Dissemos que a existência do Espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer, por enquanto. Ou seja, não, o Espírito não tem esse negócio de morrer, né? O Espírito, ele é eterno. E é onde a gente vai se concluir que é esse Espírito que é eterno que vai abordar os corpos que se desenvolvem, né? Fica preso ao corpo carnal durante o período de existência desse corpo carnal, mas quando o corpo morre, esse espírito novamente está na sua condição de espírito livre ou desencarnado. Mundo normal primitivo é um outro item das nossas perguntas. Questão 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Então, o espírito responde para Kardec. Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. 85. Na ordem das coisas, qual dos dois é principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? Aí ele explica. O mundo espírita. Ele preexiste e sobrevive a tudo. Ou seja, aqui vai um adendo, né, um parente. Para que se preocupar tanto, né, com a morte, com o caos, com a disseminação, com a desgraça do planeta, né? Tudo bem, a gente tem que se preocupar, claro. Mas a gente tem que entender o seguinte, o medo da morte que não faz sentido. Porque a morte é só para o corpo físico. É o momento no qual o espírito se desloca, se destaca, se despede daquele vestimenta que é o corpo material. Então nós somos espíritos.
se não vamos enfrentar um cataclisma e vamos morrer, vai morrer o nosso corpo, né? E provavelmente isso já aconteceu várias vezes, né, ao longo de nossas várias existências, né? Provavelmente muitos de nós morreu em acidentes trágicos, catástrofes naturais, e voltou a viver, certo? Isso é quase que 100% verdadeiro. Então, a gente não tem sentido a gente ter medo da morte. Na verdade, o medo da morte é um certo apego, né, excessivo à matéria, porque ainda nos falta compreensão total do mundo espiritual. Questão 86. O mundo corpóreo pode deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? O espírito responde: sim, eles são independentes, no entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Olha que bacana. Então o espírito está reconhecendo a importância do mundo corpóreo. Por quê? Porque é através do mundo corpóreo que se vivenciam as experiências, né? Toda a evolução que o espírito vai adquirindo se passa aqui durante a sua encarnação. A depuração de sentimentos, a evolução de seu pensamento acontece aqui, né? O conhecimento adequado das inter-relações pessoais, olha que bacana, só pode acontecer aqui na matéria. Mas os espíritos não se comunicam no mundo espiritual? Sim, deve se comunicar com toda certeza, né, de forma inteligente, tanto é que teoricamente se constroem todos os projetos de vida, né, se constroem no mundo espiritual para que depois aqui na Terra se vivencie. Se isso não é, né, a grande importância do mundo material sobre o mundo espiritual. Ou seja, daqui se levam as experiências, daqui se levam os conhecimentos, aqui se desenvolvem, né? Então aqui no mundo material, criado por Deus, é o mundo no qual os espíritos se desenvolvem. Questão 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Aí ele responde: os espíritos estão por toda a parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós, sem o perceberdes. Porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Então, vamos entender essa resposta. Os espíritos estão por toda a parte, mas nem toda a parte permite a existência de todos os espíritos, né? Ou seja, alguns espíritos estão difundidos aqui no orbe terrestre, né? Influenciando direto os seres humanos. Aos acontecimentos, a tudo que acontece na nossa vida, a gente sempre tem que nem aquele desenho lá que tem um capetinho de um lado, um anjinho do outro, falando na cabeça das pessoas, mais ou menos assim, não necessariamente com essa linguagem de capetinho e anjinho, né? Mas existem as influências de todos eles a todo momento para que você construa o seu próprio, através do seu livre-arbítrio, que também você é um dos espíritos, só que é você que está na condição de encarnado, você desenvolva a trajetória da sua vida com seu livre-arbítrio. Mas eles estão por toda parte. Mas esses espíritos que estão em toda parte aqui do nosso orbe, eles não têm acesso a orbes ainda mais sutis. Por quê? Porque depende do seu conjunto de vibração mental, de inteligência ou vibração mental. Tá? O espírito também evolui, né? Não é só o homem evoluindo e daqui o espírito vai para o mundo dos espíritos e volta e aprende mais. Sim, ele vai
e volta para aprender. Mas quando ele vai, ele não está necessariamente junto a todos os espíritos, porque tem espíritos muito mais elevados. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Forma e ubiquidade dos espíritos. Pergunta número 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? E o espírito responde: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E aí o Kardec pergunta: essa chama ou centelha tem cor, uma cor qualquer que seja? E ele responde: para vós, ela teria desde a sombra ao brilho do rubi, segundo seja o espírito mais ou menos puro. Kardec então conclui: representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na na altura da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Aí ele diz: sim, porém, rápido como o pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Pergunta o Kardec. Ele responde: quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então é aquele negócio, né? Um pequeno comentário. Quando você quer fazer uma prece, uma oração, né, que é a mesma coisa, alguma pessoa, você imagina essa pessoa, né? E ao imaginar essa pessoa, você transporta sua alma, né, seu pensamento, àquela pessoa, ao local onde está aquela pessoa. E é por isso que nossa prece vai ter uma força, uma realização, né, uma importância, uma ação, né, sobre a pessoa na qual você está pensando. É claro que se você estiver pensando coisa ruim, não necessariamente vai afetar a pessoa, mas quando você pensa coisa boa, uma prece no caso, né, isso obviamente entra em ressonância com a pessoa, desde que você esteja imaginando bem essa pessoa na mente. Isso é espiritualidade desenvolvida, né? Questão 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para o lugar aonde quer ir? Aí responde o espírito: ocorrem ambas as coisas. O espírito pode muito bem, se ele quiser, tomar conhecimento da distância que percorre, mas essa distância pode desaparecer completamente, dependendo da sua vontade e da sua natureza mais ou menos depurada. Mais uma vez aqui, merece um comentário, né? O planeta Terra, tem as suas linhas de campo magnético. Essas linhas de campo magnético, elas entrelaçam com as linhas de latitude, né, que são aquelas que são transversais do Equador aos polos, certo? Para cima, para baixo. Isso cria uma malha magnética em torno do planeta. E pode-se dizer como é possível se percolar, né, dentro desse campo magnético via o nosso magnetismo. Se o seu espírito estiver, né, sua alma, seu espírito estiver preso
não preso, mas atrelado, né? Atrelado de alguma forma a essas malhas. Então você pode percolar um caminho com toda a consciência desse caminho que está sendo percolado. Muito embora você esteja aqui, né? Somente o seu pensamento. Então, pode haver essa, mas também pode haver a instantaneidade, desde que você fixe a posição na qual você vai estar, você quer estar, e seu pensamento, né, desde que conheça o local onde você vai estar. Não adianta você falar, eu quero estar no Polo Norte, sem nunca ter ido ao Polo Norte, nunca ter visto nada do Polo Norte, né? Como é que você vai ao Polo Norte se isso falta na consciência? Então essa instantaneidade, ela tem que ser de acordo com aquilo que já está conhecido por você, já é conhecido por você. Então, você vai à casa de fulano, né? Você vai querer estar na casa de fulano em oração, em prece. Você precisa fazer esse caminho geomagnético? Não, não precisa, né? Você conhece o local, o transporte é imediato. Mas você também pode fazer, se você conhecer bem o caminho, ou pelo menos conhecer as coordenadas para onde você vai, você se dirigir para aquele local. Isso é muito usado na fluidoterapia à distância, né? Bom, seguindo. Questão número 91. A matéria constitui obstáculos aos espíritos? E o espírito responde, não. Eles penetram em tudo, o ar, a terra, as águas e mesmo o fogo. Lhes são igualmente acessíveis. 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade? Por outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? Essa pergunta é inteligente, bastante sagaz do interlocutor aqui, que é o Kardec, né? O doutor Rivail. Não pode haver divisão do mesmo espírito, responde o espírito, mas cada um é um centro que irradia em diversas direções, e é por isso que pareçam estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É apenas um, no entanto, ilumina tudo ao redor e leva seus raios a longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. Lembra da fala de Jesus? Onde houver dois conversando em meu nome, eu estarei com eles. Isso é uma maneira de você entender isso. Ele que vai estar lá? Não, mas a irradiação dele, né? Que obviamente é um espírito acima de todos, né? Um espírito super evoluído, que seria com esse sol, né? Que estaria irradiando as suas qualidades para aquelas pessoas que dele estão pedindo, orando, falando, comentando, solicitando a sua intervenção. Na questão 92, Kardec ainda pergunta, todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? Muito longe disso, depende do grau da sua pureza. E aí o Kardec completa. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções, sem com isso se dividir. É nesse sentido somente que se deve entender o dom da ubiquidade atribuída aos espíritos. Tal como uma centelha que se projeta à distância, sua claridade pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Tal como ainda o homem que, sem mudar de lugar e sem se repartir, pode transmitir suas ordens, seus sinais e o movimento para diferentes pontos. Hoje nós temos, felizmente, a internet, né, que, muito longe do pensamento, das ideias da época de Kardec, né, a internet consegue colocar uma mesma pessoa em vários pontos do planeta, né, nas lives,
que funciona como funcionam provavelmente os espíritos, né? Sintonia, tudo é uma questão de sintonia. Bom, então a gente termina aqui essa parte, voltamos logo mais para darmos continuidade no estudo do Livro dos Espíritos. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria